No sul da Ucrânia, está a desenrolar-se um cenário militar com potencial para alterar a equação fundamental da guerra, marcado pela perda de segurança na autoestrada M14, um corredor logístico estratégico com 600 quilômetros de extensão que liga o território continental russo à península ocupada da Crimeia. Até a presente semana de maio de 2026, esta rota servia como a principal via de trânsito para tropas, combustível, munições, sistemas de defesa aérea e mantimentos das forças russas. Contudo, a eficácia do corredor está atualmente comprometida devido a uma campanha sistemática de veículos aéreos não tripulados ucranianos, que operam a mais de 100 quilômetros de distância atrás da linha da frente, transformando uma infraestrutura crucial, construída ao longo de anos, num passivo estratégico para o Kremlin. A importância deste desenvolvimento decorre do facto de a região de Zaporíjia se ter tornado a frente mais consequente do conflito, onde as forças russas têm empenhado divisões aerotransportadas de elite na tentativa de reter o controle de cidades como Huliaipole e abrandado a sua ofensiva principal na região de Donetsk para proteger o flanco sul. A linha da frente atual estende-se por aproximadamente 1.100 quilômetros, desde a região de Kharkiv, no nordeste, até a margem do rio Dnipro, na região de Kherson, controlando a Federação Russa cerca de 18% do território internacionalmente reconhecido da Ucrânia, com combates contínuos nas províncias de Donetsk, Luhansk, Zaporíjia, Kherson e na Crimeia. Perante as ameaças simultâneas às rotas de abastecimento, analistas militares em Washington e Bruxelas apontam para uma mudança nos cálculos de sustentabilidade econômica e militar da ocupação russa no sul. A Crimeia, anexada em 2014 e utilizada desde a invasão de fevereiro de 2022 como um centro logístico e base de operações navais no Mar Negro, enfrenta limitações severas nas suas rotas de acesso após os danos infligidos à ponte de Kerch em outubro de 2022 e julho de 2023. A dependência russa da autoestrada M14 aumentou substancialmente para absorver a carga logística, mas a capacidade ucraniana de ameaçar ambas as vias em simultâneo concretizou-se através de operações sequenciadas que se intensificaram entre abril e maio de 2026. Na direção de Zaporíjia, as forças ucranianas contiveram os assaltos russos e executaram contra-ataques localizados perto de Huliaipole e Oleksandrivka, revertendo a tentativa de avanço de inverno planeada por Moscovo, que visava progredir em direção à cidade de Zaporíjia através de Vasilivka e Novopokrovka, para forçar concessões diplomáticas por parte de Kiev. Avaliações do Instituto para o Estudo da Guerra indicam que a pressão exercida forçou o comando russo a realizar redistribuições laterais de infantaria naval e forças aerotransportadas de elite da região de Donetsk para o sul, comprometendo potencialmente as operações ofensivas planeadas para o período de primavera-verão de 2026. O núcleo dos acontecimentos militares no sul da Ucrânia baseia-se numa operação planeada pelo Estado-Maior ucraniano que resultou na recolocação sigilosa da 142ª Brigada de Artilharia das Forças de Assalto Aéreo, transferida do setor de Pokrovsk, em Donetsk, para a fronteira entre as províncias de Zaporíjia e Dnipropetrovsk. De acordo com relatos operacionais obtidos pelo jornal The Kyiv Independent, as movimentações de tropas e equipamentos foram executadas com restrições rigorosas de informação, de modo a evitar a vigilância por aparelhos aéreos não tripulados. Cerca de 2 semanas antes do início do contra-ataque, ocorrido no final de janeiro, apenas 10 pessoas num universo de mais de 2.000 que integram a brigada tinham conhecimento do plano, uma medida justificada pelo chefe de reconhecimento da unidade, identificado pela designação operacional Abrams, para mitigar o risco de espionagem e interseção de dados. A primeira fase da incursão
consistiu na destruição metódica e noturna das posições de artilharia russas que operavam na linha de demarcação, utilizando sistemas obuses Caesar e peças de artilharia M777 de 155 milímetros em coordenação com equipas de reconhecimento visual. Após a neutralização destas unidades defensivas, os grupos de assalto ucranianos avançaram em condições de visibilidade reduzida provocada pelo nevoeiro e pela escuridão, progredindo até 3 quilômetros no interior das posições russas. Esta manobra permitiu cortar simultaneamente as vias de retirada e as rotas de reforço das tropas da Federação Russa, resultando no cerco de destacamentos na fronteira entre Zaporíjia e Dnipropetrovsk, sem a detecção prévia de grandes colunas mecanizadas. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e o comandante em chefe, Oleksandr Syrskyi, confirmaram formalmente o sucesso da operação, tendo sido declarada a libertação de mais de 400 quilômetros quadrados de território até ao mês de março, inviabilizando a consolidação dos ganhos territoriais que Moscovo planeava obter antes do endurecimento do solo na primavera. Em paralelo com as ações terrestres, registrou-se um incremento quantificável nos ataques ucranianos de médio alcance durante os primeiros meses de 2026, com o Instituto para o Estudo da Guerra a documentar um aumento das investidas contra infraestruturas logísticas no leste e no sul do país. Relatórios partilhados pelo comentador militar russo Romanov no seu canal da plataforma Telegram indicam que aparelhos voadores não tripulados ucranianos, do modelo Hornet, começaram a operar em parelhas ao longo do troço de Mariupol da rota R-150, tendo como alvos preferenciais caminhões cisterna e veículos de transporte militar. A capacidade demonstrada pelas forças ucranianas para atingir alvos de forma sistemática na periferia de Mariupol, a uma distância aproximada de 160 quilômetros da linha da frente, estendeu-se também aos eixos rodoviários que ligam Donetsk, Mariupol e Melitopol a Zaporíjia. Como consequência direta destas investidas, o comando militar russo foi forçado a adotar medidas de mitigação, incluindo a dispersão de colunas de reabastecimento, a obrigatoriedade de transporte noturno e o emprego contínuo de sistemas de guerra eletrônica e de escolta de defesa aérea para assegurar o trânsito de bens essenciais em direção à frente de combate. A campanha de interdição logística estendeu-se diretamente à infraestrutura interna da Península da Crimeia e às zonas portuárias limítrofes na Federação Russa. Na noite de 5 para 6 de maio de 2026, uma vaga de ataques com veículos aéreos não tripulados atingiu posições russas na Crimeia ocupada, resultando na destruição de uma plataforma de lançamento do sistema de defesa aérea S-400 e de 2 veículos de grupos móveis de fogo, além de causar uma baixa mortal e 10 feridos entre o pessoal militar. O impacto principal localizou-se no entroncamento ferroviário de Dzhankoi, o nó central de distribuição ferroviária da península, onde morreram 5 soldados, 5 ficaram feridos e foram registrados danos severos numa locomotiva e em várias carruagens de mercadorias. Esta ação sucedeu a uma operação levada a cabo em abril de 2026 pelas Forças Especiais da Inteligência de Defesa Ucraniana, que executaram 5 ataques contra comboios de carga em movimento, destruindo locomotivas e um caminhão-cisterna utilizados para o transporte de combustível e material bélico direcionado para as bases de Sevastopol e Simferopol. De acordo com dados fornecidos pelo Ministério da Defesa da Ucrânia, até o início de 2026, cerca de 30% da frota do Mar Negro da Federação Russa tinha sido destruída ou severamente danificada por uma combinação de drones navais e mísseis de longo alcance, forçando Moscovo a recuar os seus ativos navais remanescentes. Adicionalmente, na madrugada de 13 de maio de 2026, as forças ucranianas atingiram o porto marítimo de Taman, na região russa de Krasnodar,
situado na margem oposta do Estreito de Kerch. O ataque visou o terminal da empresa Tamaneftegaz, pertencente ao grupo Oteco, na área do cabo Zelezny Rog, uma instalação central para a exportação de petróleo e apoio logístico à frota militar. Dados de monitorização de incêndios por satélite da NASA confirmaram a deflagração do fogo em 3 silos de armazenamento de combustível por volta das 2h54 da manhã. Na mesma manhã, as autoridades locais suspenderam temporariamente a circulação rodoviária na ponte de Kerch, devido a detonações provocadas por ataques com drones, que também atingiram embarcações de patrulha encarregues da segurança da travessia marítima. As ramificações políticas e estratégicas destes acontecimentos coincidem com uma redução na extração de petróleo na Rússia, que se projeta em queda pelo 4º ano consecutivo em 2026, atingindo o nível mais baixo dos últimos 17 anos, devido ao impacto acumulado de sanções e pressões de mercado. Em termos diplomáticos, o Instituto para o Estudo da Guerra avalia que as recentes incursões transfronteiriças russas nas regiões de Sumy e Kharkiv constituem operações cognitivas destinadas a influenciar potenciais negociações de paz e a projetar uma narrativa de iniciativa militar desvinculada da realidade do terreno. A extensão da capacidade de ataque ucraniana, que alcança atualmente alvos localizados a mais de 1.700 quilômetros da fronteira, gerou preocupações públicas entre os comentadores militares e blogueiros russos da comunidade pró-guerra no Telegram relativamente à sustentabilidade dos abastecimentos no sul. Se a interdição da autoestrada M14 e os ataques aos eixos ferroviários de Mariupol e Melitopol mantiveram o ritmo atual nos meses seguintes, o comando militar russo enfrentará dificuldades acrescidas para coordenar a rotação de tropas e reabastecer as divisões que defendem a frente de Zaporíjia.